Daremos início agora ao painel 2 desse evento, Transformação Digital na Controladoria. Como a automação está mudando os relatórios financeiros das companhias abertas. E eu convido aqui ao palco para moderar esses debates, Ana Paula Távora, Chief Commercial Officer da Sumac, por favor. E convido aqui para se juntar a Ana, o Manager of Solution Consulting da Workiva, Daniel Dias. Por favor, Daniel. Marcelo Botelho, professor da USP Ribeirão Preto. Maria Cristina Távora Linspow, gerente contábil da Copel. O diretor executivo de novos negócios da Oracle, Paulo Guiné, por favor, Paulo. E o Flávio Sabá, gerente de desenvolvimento de negócios da TO Brasil. Por favor. E eu passo aqui a palavra à Ana. Por favor, Ana. Muito obrigada. Bom, boa tarde. Acho que já é boa tarde, né? Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui. Agradecer a Brasca também pelo convite e também a todos os palestrantes que estão nesse painel e que construíram esse painel junto, né, comigo, enfim. Então, acho que vai ser um debate interessante. Eu acho que a transformação do digital na controladoria é um tema que já é presente e cada vez mais definido, né, para as áreas. A gente aqui, a Sumac, né, nós, nesses últimos 5 anos, participamos de muitos projetos e dessa transformação digital, tá? Então, automação, relatório financeiro e transformação digital é algo que cada dia mais fica importante e necessário para não só para a controladoria, mas para áreas de relações RI, relações com investidores e todas aquelas áreas que de alguma forma alimentam ou necessitam acessar os relatórios, tá? Então, hoje, né, essa transformação é importante, é isso que a gente vai trazer aqui. Automação de processo, consolidação, integração de plataforma e o uso crescente dos reportes, também com inteligência artificial e atuando cada vez mais nas áreas contábeis. Bom, eu quero começar aqui com o professor, né? Marcelo, enfim, como é que você acha, quando a gente fala de execução à inteligência, como a automação vem permitindo que a controladoria atue de forma mais analítica e estratégica? Como é que você vê isso? Bacana, obrigado, um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite à Brasca. Bom, acho que quando a gente fala do conceito de inteligência artificial, que eu acho que está muito em voga, né, não é um conceito fechado, é uma coisa que vem evoluindo aí, e é um conceito, da maneira como a gente entende, já de quase 100 anos, de sistemas computacionais que tentam simular como o ser humano tomaria decisões. Isso pode vir desde uma coisa tão simples quanto uma automação de processo, um RPA, né, um Robotic Process Automation, até algum modelo mais avançado, como a gente tem hoje em dia, com IA generativa, Large Language Models. O que a gente vê é que, cada vez mais, isso vem sendo implantado nas empresas, e eu costumo brincar, né, não é nem que o que é repetitivo vai ser automatizado, já foi ou está sendo automatizado. E esse nível de automação está indo cada vez mais alto no nível de complexidade. O que, por um lado, às vezes gera um medo, né, de que será que isso vai acabar com a profissão da contabilidade, da controladoria, mas, na verdade, abre oportunidades. A gente está tirando essa parte, talvez, mais chata e repetitiva do processo e deixando a contabilidade com um olhar mais estratégico, né? E aí o olhar mais estratégico permeia
discutir IFRS 18, discutir IFRS, discutir todos os outros, né, reforma tributária, tudo que está aí na mesa, que a contabilidade não pode ficar fora dessa conversa. Perfeito. Eu acho que ela já não está. Eu acho que hoje a gente vai falar sobre isso. Eu acho que muitas pessoas que estão aqui presentes já trabalham com tecnologias, né, já usam essas tecnologias para que haja uma melhor qualidade de trabalho, mais segurança, mais autonomia, rastreabilidade, enfim. Então, eu queria também, eu não sei se alguém mais gostaria de agregar alguma coisa a essa fala, né, que a gente falou sobre, sim, da execução à inteligência. Se eu puder comentar rapidamente, prazer também aos colegas de painel, Ana, a Brasca pelo convite. Só trazer uma perspectiva, quando a gente fala de inteligência artificial, olhar sob uma perspectiva interna, né? Então, lembrar que hoje nós somos, vocês, né, quando estão produzindo o relatório, passam por um escrutínio cibernético, né? Então, a gente precisa hoje saber, na verdade, essa é uma perspectiva interna e externa, eu preciso saber escrever para a inteligência artificial, né? As análises, os formulários que nós estamos reportando para o mercado, eles não são mais analisados, num primeiro momento, por um humano, né? Então, a primeira triagem ela passa por um robô. E a gente sabe que esse escrutínio ele é muito bom, tecnicamente. Então, eu preciso evitar inconsistências, a gente vai falar isso ao longo do painel, de como evitar essas inconsistências, que elas são percebidas de maneira muito fácil. E isso pode levar a uma decisão de avaliação, de investimento ou não na tua companhia. E aí sim, a perspectiva interna, né, eu preciso lembrar que na verdade, ter lastro nas informações, os projetos de inteligência artificial, eles falham ou eles têm êxito não pela qualidade do algoritmo que está sendo utilizado, e sim pela qualidade de dados. E eu não posso mais simplesmente levar dados com qualidade, né? Eu preciso trazer contexto também. Contexto para esses dados, para que os meus projetos sejam bem-sucedidos. Então, a gente vai comentar um pouco aqui ao longo como levar esse contexto, como trazer controle para esses dados e ter projetos mais bem-sucedidos. Lembrem-se, né, um robô ele pode te dar uma resposta tecnicamente correta, só que estrategicamente errada. E aí entra o papel da controladoria. Então, acho que é tema para a gente falar aqui um pouco. Só queria relembrar esses 2 pontos aí. Paulo. Tudo bem? Bom dia, Ana Paula. Bom dia a todos. Não sei se vale a gente continuar aqui um pouquinho na discussão e trazer talvez o prisma do perfil. E eu acho que um pouco da discussão que todo mundo está tendo no dia a dia. Eu acho que todos recebem, eu preciso de uma contabilidade ou de uma área financeira mais autônoma. E por onde a gente começa? Mais do que até a automação, é autônoma, é ganhar eficiência. E, na verdade, a gente começa a entender que muitos processos serão mudados, serão substituídos. Isso impacta basicamente no nosso dia a dia, impacta basicamente repensar o perfil da nossa operação. Então, talvez, quando a gente começa a falar de uma adoção do começo ao fim de uma nova tecnologia ou de repensar os processos, a gente tem que fazer um mapeamento de como estão os perfis de nossos colaboradores, de como efetivamente a gente está encarando a adoção dessa tecnologia. Eu costumo fazer uma brincadeira, pessoal, ou não é uma brincadeira, na verdade é parte do processo que a gente tem de interação de tecnologia, de quando foi a última vez que a gente sentou com um time de RH ou com um time de definição de job description ou de regras efetivamente para redefinir a descrição do analista contábil. Quando foi efetivamente que a gente fez um processo de aquisição de novos talentos, levando em consideração, por exemplo, que para falar de inteligência artificial a gente precisa falar de API, de Python. Isso não é mais algo que define só o perfil da área de TI. A gente está trazendo isso para dentro de uma tecnologia que é o que a gente chama de user-friendly, né? Quer dizer, a gente vende isso como algo que é muito bacana, mas nós, como contabilidade, controladoria, finanças, não adotamos isso, né? Quer dizer, isso está incluído nas novas tecnologias, mas efetivamente isso tem que ser trazido para dentro da área de governança. Isso vai além do hard skill. A gente tem que começar a olhar para o nosso time se estamos preparados para trazer isso para a governança.
A Dana estava comentando muito sobre como ajustar esses algoritmos, como levar em consideração todas essas novidades. E acho que isso tem muito a ver com parte do que a gente vai discutir. Como trazer, por exemplo, uma implementação de um RP que tenha inteligência artificial embebida. Isso realmente vai trazer o tal do fechamento contábil real-time online. Parece magia, mas, na verdade, é transformação organizacional. Vai mudar processo, vai mudar perfil. E aí sim a gente começa a fazer adoção, né? Que eu acho que é isso. Flávio, você queria acrescentar alguma coisa? Até pelo seu background, né? Acho que é importante trazer. Quando a gente fala de transformação, né? Acho que são 25 anos de experiência. O que você vê nisso? Pelo fato de eu... Bom dia a todos, né? Flávio Salva. Eu estou aqui tentando trazer um pouco da experiência que eu tenho como profissional da área de controladoria, que eu atuei vários anos. Participei da implementação da controladoria no Banco do Brasil. Então, transformação, eu acho que é a palavra que eu mais ouvi nesses anos, né? E realmente a transformação que está acontecendo agora, que vocês já citaram, é realmente uma coisa incrível. E aí eu queria colocar pelo menos 2 aspectos que eu achei muito importante. Não sei se vocês vão concordar comigo. A primeira você pode ter o melhor agente de IA, você pode ter o melhor algoritmo, você pode ter a melhor governança de dados, mas sem o profissional, o analista da área, fazendo a sua crítica, né, passando o pente fino e dando o toque final nas informações, né, o produto final é dele, continua sendo do profissional, isso é muito importante. O que a tecnologia, a transformação vem fazendo é facilitar, agilizar, dar mais eficiência para o trabalho dele, mas pelo que eu já vi, né, dos resultados dos trabalhos que a gente faz, né Guiné, não tem como você prescindir de um profissional que entende bastante do assunto, como sempre teve que entender, porque você tem alguma ferramenta digital por trás ajudando o processo. Então, é muito importante falar isso. E o segundo aspecto é o aspecto da governança, que alguém já citou aqui. E eu tive a surpresa, né, quando eu comecei a estudar o assunto de IA, conversando com as pessoas, estudando, eu cheguei à conclusão de que existe uma peça muito importante que a gente já conhecia há muito tempo, que é o dado, né? Daí vem a governança do dado. E aí eu quis confirmar que o meu entendimento estava certo sobre aquilo. Eu perguntei a um especialista em IA, né, um doutor no assunto, vem cá, mas o que é por onde a gente começa, né? Essa questão de implementar utilização da IA nos nossos processos financeiros, por onde a gente começa? Ele falou, a coisa básica que você tem que perseguir é ter uma boa governança de dados. Falei, poxa, mas esse é um negócio tão antigo, né? Desde que a gente trabalha com informações há 30, 40 anos atrás, que nossos professores já nos ensinaram isso, né? Primeiro você trata da qualidade dos dados e continua sendo uma coisa importantíssima para o nosso processo. Ou seja, apesar de toda a evolução tecnológica, a questão da governança de dados continua sendo primordial para o sucesso de qualquer projeto. Governança de dados, de IA e cibersegurança, né? Tem um tema que a gente participei de um outro evento na semana passada, e isso é exatamente a governança de dados, era o tema primordial. Em segundo lugar, a questão da cibersegurança, e, obviamente, o IA vindo em terceiro lugar, tudo como uníssono, tendo que funcionar dessa forma. Maria Cristina, aproveitando aí o gancho, né, de ter a pessoa por trás, né? Então, acho importante você trazer um pouquinho da tua experiência prática e os desafios, né, de uma implementação, a tua visão da tecnologia que você usa hoje, né, e também compartilhando um pouco a questão da modernização e como tem sido essa mudança cultural com a tua área, né, e também a comunicação com a área de RI, enfim. Se puder trazer um pouquinho dessa experiência, vai ser ótimo. Então, vamos lá, bom dia ou boa tarde. É um prazer estar aqui e contando um pouquinho dessa experiência, né? Então, dentro de uma empresa de capital aberto, enfim, né, a gente vive um universo de demandas e de prazos e de cronogramas e entregas, e, enfim, que permeiam o nosso dia a dia, né? Então, a automação enfim, é aquela questão de não tem outro caminho, né? O caminho é esse, e eu vivo na Copel há 20 anos, né? Vou fazer 20 anos de empresa,
Então, já passei pelo processo de implementação do ERP, estamos vivendo um processo de renovação, né, de mudança dentro atualização, né, de sistemas, e a tendência é só essa, né? Até você trouxe a fala de ter profissionais que a gente brinca assim, não pode ter medo do sistema, né? Os profissionais às vezes mais antigos têm um pouco de preocupação e coisa, e hoje os profissionais que têm essa habilidade com dados e com sistemas são profissionais que acabam se destacando. E o outro ponto é a questão de a gente não depender da TI, né? Que é algo que é complicado. Se para mexer uma coisinha, eu vou precisar abrir um chamado para a TI fazer para mim, já complicou, já não serviu para aquilo que a gente gostaria. Então, o processo de automação é um caminho sem volta e cada vez mais, né? Então, acho que é um pouco desse universo que a gente vem vivendo no meu caso, desde que eu estou na Copel, né? Mas imagino que todos vivam isso dentro das suas empresas. Cansou já. Está perto da hora do almoço, já cansou o celular, o telefone. Você poderia fazer uma provocação perto do que você comentou, é exatamente isso. Quantos de nós estamos passando por esse processo de transição de RPs, ou tendo que escolher um novo modelo, né? As portas de uma reforma tributária, por exemplo, e que, de verdade, não planejamos trazer para dentro da área contábil, ou da área de controladoria, ou da área financeira, a gestão da solução. Porque, no final das contas, o que a gente não planejou lá na frente, ou lá atrás, perdão, foi trazer a gestão sistêmica. Porque, quer queira, quer não, fazer as alterações, por exemplo, tributárias lá na frente, para as novas propostas tecnológicas, será a responsabilidade da área financeira, da área contábil. Eu não posso abrir um projeto em tecnologia para fazer os novos ajustes. Para, se eu tiver que fazer um ajuste no relatório, eu mesmo, um analista, ou quem quer que seja que eu estipulei para fazer essa governança, nós teremos que fazer. Porque a grande percepção do que a Ana Paula comentou no começo, de começar a fazer uma jornada de transformação, a grande percepção de que isso é viável é de que nós passamos a ser os líderes, nós passamos a ser autônomos neste processo. Nós, como área de negócio, nós, como gestores desse modelo de transformação. Até então, a gente era cliente, né? E cliente sempre tem especificação, sempre tem um time de validação, né? Então, sempre leva um tempo, né, Maria Cristina? Então, esse é um time. Se posso complementar, dentro de um grande contexto que a gente chama hoje em dia de Big Data, né? Exato. Então, quer dizer, a gente acha que é só um grande volume de dados, que é também, mas é uma variedade de dados, é um monte de Vs lá que eles colocam, e um deles, muito importante, é a velocidade. Então, não dá mais para pensar que eu vou ter que abrir um chamado, eu vou ter que esperar uma implementação. Isso vai ter que trazer para dentro da controladoria, assim como todas as áreas das empresas estão incorporando ou times ou profissionais mais transversais que sejam capazes disso. E aí fica aquela história, né? Então eu vou ter que desenvolver essa skill. Não necessariamente, né? No final das contas, eu acho que a grande vantagem dos profissionais da controladoria é que eles entendem muito bem o problema. Eles sabem muito bem trazer o contexto e fazer a pergunta certa. Porque sem isso, eu não vou... O dado, obviamente, precisa ser bom, mas eu não vou saber qual dado eu quero analisar, eu não vou saber qual problema eu quero responder ou qual modelo eu vou usar. Então, começa uma boa pergunta com bons dados. A partir desse momento, eu tenho que fazer isso, trazer isso para dentro. Obviamente, a gente tem uma vantagem, né? Tudo isso está ficando cada vez mais user-friendly, low-code, né? Menos necessidade de programação, mas é uma realidade, não tem como voltar atrás. É isso. E eu queria até acrescentar, né? Falando um pouco de experiência, a gente já vai falar de implementação um pouquinho mais na frente, mas as tecnologias em SaaS, né? Elas também, já que está falando da Workiva, projetos que a gente já implementou, ele já tem, quer dizer, já tem toda uma construção de APIs, né, de facilidades para justamente fazer a busca das informações nessa governança de dados. E, obviamente, são tecnologias que tudo fica mais fácil. A integração, a capacitação mesmo dos times de controladoria ou de RI, como eu falei, de outras áreas tributárias, né, com as mudanças tributárias, a gente já vem capacitando quem utiliza as tecnologias para conseguir
trazer as informações dos relatórios. Então, a velocidade de aprendizado e a velocidade de necessidade das áreas para ter essas tecnologias, que hoje estão vinculadas, que estão integradas, cada vez vai crescer, né? A gente vê, em 5 anos que a gente vê de construção de projetos, são mais de 40 projetos, 35 projetos, só no Brasil, sem contar na América Latina, né? Além do Brasil, enfim, e o resto do mundo. Então, eu vejo esse crescimento sem volta, né? Não sei se você quer acrescentar alguma coisa também. A gente tem, na Workiva, uma visão muito clara dessa transformação da controladoria, né? Que ela passa, claro, puxando para o nosso lado, né? Para o tema de dados, que realmente, aliás, estar aqui no terceiro painel hoje faz a gente pensar muito e aprender muito, porque só veio fera antes. Vou até quebrar o gelo aqui, brincar um pouco, eu estou me sentindo o Eduardo, naquela música do Eduardo e Mônica, sabe? A Mônica fazia medicina e falava alemão, e eu ainda nas aulinhas de inglês. Por isso que acho que é legal a gente trazer para o nosso lado. Então, essa transformação da controladoria é uma área que está passando de uma função que está passando de uma área produtora de dados e entrando no momento de curadora de dados. E aí está toda a diferença. É uma diferença sutil, mas muito poderosa, porque dados curados são dados consistentes, confiáveis, rastreáveis e, principalmente, são os dados mais importantes da empresa, porque são eles que alimentam a estratégia, eles que alimentam uma narrativa estratégica, muito mais do que estar somente num formulário ou num reporte regulatório. Então, o que está alavancando essa mudança é tecnologia, automação, inteligência artificial, mas aí, ouvindo a palestra da Ana Tércia, me chamou a atenção. Gostei do slide dos 6 capitais, porque justamente o ingrediente mais importante dessa transformação hoje é a integração entre as áreas, a integração entre finanças, sustentabilidade e todas as disciplinas de GRC, Governance, Risk e Compliance. Sim, RI trabalhando com a controladoria de maneira colaborativa, né? Então, quando a gente consegue que esses dados fluam de maneira orquestrada dentro da organização, olhando sempre o que o Renato, meu colega ali, disse, né, de trabalho está ali, consistência dos dados, colaboração entre as áreas e controle em cada etapa, o benefício é imediato. A Maria Cristina não vai me deixar mentir. A gente tem fechamentos mais rápidos, redução de retrabalho, eliminação de retrabalho, a gente tem dados chegando com mais qualidade no mercado e, principalmente, chegando com mais transparência. Transparência vai gerar confiança e essa conversa é sobre confiança. Então, para fechar essa fala, essa transformação da controladoria, ela não é sobre automação de processos, é automação de confiança, né? Então, essas áreas, a integração das áreas, sim, finanças, sustentabilidade, GRC, são capítulos diferentes dentro de uma organização, mas são capítulos de uma mesma história. E é justamente a controladoria e o RI que tem o papel de serem editores dessa história e garantir consistência, né, fim a fim, da história que está sendo contada lá na ponta. Paulo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre, eu acho que experiência, só um minuto aqui, desculpe, a consolidação financeira e fechamento automatizado. Eu acho que é importante trazer um pouco da sua experiência, né? Eu acho que também o Flávio. Acho que é interessante falar dessa questão de avanços nas soluções corporativas, no caso até da solução que você hoje traz aqui, com a sua experiência. Legal, Ana Paula. Acho que tudo que a gente está conversando nasce sempre com alguns objetivos corporativos, né? E aí a gente vê no entorno organizacional muitas empresas reorganizando seus grupos, empresas fazendo aquisições, as normativas cada dia mais, e a gente viu hoje o dia inteiro cada vez mais complexas, as próprias câmaras de normativas também adotando tecnologia, a complexidade do dia a dia, e o que faz com que nós tenhamos que também olhar para essas tecnologias. Então, quando a gente olha para a tecnologia, quando a gente olha para as funções organizacionais, a gente tem que olhar para essas soluções que nos permitam fazer essa evolução. Então, a gente tem que olhar para tecnologias que nos permitam ter uma conectividade mais simples. Perceba que eu não falei integração. O grande desafio hoje é que a gente tem
uma quantidade enorme de entidades legais, a gente tem uma quantidade enorme de sistemas legados, né? Eu estava brincando com a colega, com a Elaine, que normalmente a gente adquire algumas empresas, e aí as empresas que a gente adquire vêm com aquele RP, o SLD, não sei se vocês conhecem essa marca? Eu sabe lá Deus o que está lá, né? É um negócio que foi desenvolvido, é um negócio que tem uma customização absurda e a gente contrata 3 consultorias para dar conta de sabe lá Deus o que está lá. E aí a gente tem que consolidar isso, só que a resposta tem que ser muito rápida, né? Eu tenho que entregar um resultado no próximo mês, eu tenho que colocar um relatório no mercado. E muitas vezes a gestão de risco, ou seja, o mercado espera que aquela aquisição tenha que ter dado o resultado, ou seja, tenha que ter entregue os números que eu disse que tinha que entregar. Então, a gente tem que ter, inclusive, os módulos adequados. E aí eu vou trazer uma palavra dentro do que você estava comentando sobre as tecnologias disponíveis, que é a adoção. Pessoal, durante muitos anos, a gente se acostumou a colocar uma quantidade de consultores numa sala e fazer um projeto, blueprint. Aí a gente colocava pessoas lá dentro que eram experts dos nossos processos e descrevia para esses consultores como a gente fazia, certo? E aí eles implementavam e a gente colocava os nossos melhores estagiários para fazer a validação e provavelmente na homologação a gente tinha problema, 1 ano e pouco depois a gente tinha um sistema que não atendia às necessidades. Hoje, a gente falando de SaaS, um Netflix corporativo, que é algo que você contrata e já está valendo, que é uma adoção, ele tem que ser efetivamente funcional. Eu tenho que entender o que eu preciso, e aqui vem a segunda provocação. A gente tem que olhar aonde eu quero chegar. A gente tem que olhar para os modelos que nós estamos implementando, para quando eu quero fazer uma normativa, ou para quando eu quero fazer uma consolidação, ou para quando eu quero fazer uma projeção, ou para quando efetivamente eu quero melhorar minha camada analítica, para que efetivamente eu saiba o que eu vou retirar dessa solução, ou o que eu vou fazer de parametrização. E aí o que a gente precisa olhar para todo o ecossistema, os parceiros que vão nos apoiar, é quais são as metodologias, ou o que efetivamente eles podem nos apoiar para melhorar a nossa reorganização, a nossa reestruturação, o nosso modelo de adoção. A gente precisa questionar antes, porque a gente não conhece as tecnologias que estão dispostas. Se eu tivesse a possibilidade de colocar um PowerPoint, vocês iam ver a quantidade de soluções que existem. Vocês iam ver a quantidade de marcas que existem. Um CFO vai virar para você e vai falar assim, eu preciso fazer finanças com agentes de IA. Só as possibilidades de marcas que existem são inúmeras e você não sabe por onde começar. Então precisa de um apoio, precisa de um ecossistema, precisa de uma metodologia que te apoie a identificar por onde e como começar. Então talvez seja essa, falar de consolidação é falar de diminuir frição, falar de melhorar a relação entre as áreas, falar de diminuir processos, falar de trazer automação e identificar tudo isso. E aí talvez seja aí, né, Flávio, que a gente tenha a evolução dos parceiros de negócio, das consultorias, vamos dizer assim, né? É verdade, Guiné. Eu falei que eu tenho uma experiência anterior de controladoria, né? Mas nos últimos 3 anos eu tenho atuado, vamos dizer assim, sentei do outro lado da mesa, né? Eu estou com o time da TO Brasil, que são consultores e implementadores de soluções de gestão financeira, em parceria com a Oracle, né? A gente implementa produtos Oracle. E o que a gente tem ouvido dos clientes, né? Quando a gente chega no cliente, o cliente nos pede ajuda para melhorar os seus processos, para implementar uma solução profissional de gestão financeira, tanto na área contábil como gerencial, o que mais a gente ouve, né, e imagino que vários de vocês vão se identificar com isso, olha, eu preciso organizar o meu ambiente de dados, eu preciso organizar meus processos, são várias planilhas, eu não consigo controlar as versões das planilhas, eu não consigo fazer com que um sistema converse com o outro, né? Um é um formato, o outro é no outro formato, um atualiza de manhã, o outro atualiza uma vez por semana, eu tenho que ter o controle sobre isso. Então, é um pedido de ajuda mesmo, né? De ajuda de entender o processo, organizar o ambiente de informações, e aí sim você vai implementar a solução. Então, a solução
é lá no final. Primeiro, você tem um trabalho todo de organizar tudo isso, o processo, né? O analista financeiro está te pedindo ajuda para entender o processo dele, organizar o ambiente, mapear os dados, desenvolver as rotinas que vão capturar esses dados, colocar num ambiente controlado, estruturado. E aí tem um aspecto muito importante, que também vocês vão se identificar, que são as dimensões do negócio, né? As dimensões do negócio são as dimensões por quais visões que a gente precisa enxergar o nosso negócio. Eu quero ver por cliente, eu quero ver por região, eu quero ver por produto, eu quero ver por diretoria. Isso tudo é pensado antes de implementar o sistema. E a gente faz esse desenho junto com o cliente para entender a realidade do negócio dele. Então, resumindo, essas questões que o cliente nos coloca no início da conversa, antes da gente implementar, né, nós lá da TO Brasil, junto com a Oracle, isso faz parte do projeto, isso faz parte da fase inicial do projeto, né, que a gente faz toda a modelagem e a preparação para que o sistema possa ser implementado de forma efetiva. Não, perfeito, Flávio. A gente, na SUMAC também acaba... Até queria, então, até aproveitando o seu gancho, né, são pontos, né, porque vocês estão ali com a RM, né, com o sistema por trás, e a gente vem na implementação dos sistemas em SaaS que vão integrar, né, trazendo justamente governança de dados, etc. Eu queria um pouco, então, da experiência da Maria Cristina, né, a gente falar de ambiente colaborativo, ambiente integrado, que é a palavra também, né, como relação entre as áreas, RI, controladoria, tributário, fiscal, enfim, ISG, né? E também a gente falou versionamento, segurança, rastreabilidade, transparência. Também queria que você trouxesse um pouquinho da tua experiência, assim como o Flávio. Então, dentro desse processo de automação, de uma maneira geral, né, eu, como, né, hoje trabalho, na verdade, desde sempre, trabalho na área de preparação das demonstrações financeiras da companhia. Então, é um processo que sempre foi muito manual, com as automatizações possíveis, mas ainda muito de forma manual, usando, né, o famoso Word, Excel, PowerPoint para fazer as apresentações de resultado conectadas com os resultados. E foi um pouco em busca de algo para... né, quando eu entrei, a gente tinha só a holding, que era capital aberto. Hoje, nós, né, dentro do grupo, temos 3 empresas de capital aberto, mas temos mais 50 e tantos CNPJs aí né, que precisam fazer a demonstração financeira anual. E dentro dessas demandas todas e de prazos cada vez mais curtos, e, enfim, a gente foi atrás de alguma coisa para nos ajudar nesse sentido, né? No processo, a gente já tinha todo um ERP, toda uma automação do processo de fechamento, de consolidação do balanço, mas a demonstração financeira ainda joga tudo para o Excel. Vamos trabalhar com as notas explicativas e joga tudo para o Word, faz vínculo aqui, mas tudo ainda muito essa necessidade de muitas versões, e gera uma versão para auditoria e volta outra versão. Enfim, acho que quem trabalha com o processo de elaboração de demonstração financeira conhece bem como é que funciona. Então, foi em busca disso que a gente foi atrás de algo para nos ajudar nesse sentido. A gente brinca muito, né, principalmente nesse universo de 50 CNPJs, de repente, na revisão do último sócio da auditoria, acho que tem gente de auditoria aqui, ele pede para mudar uma vírgula. Abre 50 relatórios para mudar essa vírgula 50 vezes. E era um pouco dessa nossa ansiedade de achar alguma coisa que nos ajudasse, que você mexe uma vez, ele vai mexer os 50 de uma vez só. E é em busca disso que a gente ainda está, né, vivendo essa implementação da ferramenta de relatórios mesmo, de elaboração das demonstrações financeiras e as informações todas conectadas. Então, no Excel, por exemplo, eu uso muita flechinha do para onde que foi e de onde que veio, mas ele fica só restrito no Excel. Então, dentro da ferramenta, a gente consegue ter essa rastreabilidade entre diversos relatórios, né? De repente, a gente fechou uma primeira versão de balanço, daqui a pouco, por algum motivo, tem que reabrir e o lucro mudou. Tem 30 lugares que aparece esse lucro e você tem que ter certeza que os 30 estão com o mesmo número. Então, é um pouco disso que a gente foi em busca, né? Estamos em busca ainda
A Ana falou da conexão entre áreas, então, a gente recebe muita informação das áreas para elaborar a demonstração financeira, e o número que sai da nossa área, no nosso caso, né, a área que consolida o balanço, é utilizado também por outras áreas dentro da companhia, a nossa área, a área de planejamento econômico, a área de RI. E é importante que essas informações, que todo mundo esteja com as mesmas informações, né? O lucro talvez seja um número que é mais fácil de estar todo mundo com o mesmo número, mas tem outras informações que, eventualmente, num lugar está de um jeito, no outro lugar está de outro. Pode ser que os dois estejam certos, mas você tem que ter essa rastreabilidade. Então, é um pouco para isso que a gente foi atrás dessa automação de relatórios, buscando ganho de eficiência mesmo, porque é aquilo que já foi falado aqui. A gente fica muito tempo no operacional, tendo que abrir arquivo, fecha arquivo, ter certeza que alterou todos, revisa de novo, passa mais um olhando. Então, é muito tempo perdido com essa questão, né, operacional, e aí a gente tem menos tempo para olhar e ler o relatório do início ao fim, ver se ele está coerente, se ele está bom, se ele está fazendo aquilo que ele tem que fazer, né? Se ele vai ser útil para os usuários desses relatórios. Então, é um pouco esse o cenário que a gente vem vivendo. Ainda não chegamos ao fim, é um processo que a gente ainda iniciou em 2024 e viemos trabalhando nesse processo. E temos aí, está no planejamento de seguir com esse processo de conectar cada vez mais os relatórios, as informações, para ter um pouquinho mais de tempo para analisar os números e não só elaborar os números. Perfeito. Eu não sei, Daniel, você quer acrescentar alguma coisa? Rapidamente, então, quando a gente fala de curadoria de dados, que é isso que a Maria Cristina está trazendo, justamente, eu dependo, para ter áreas colaborando e gerar aquela transparência na ponta, né, que vai me dar confiança com os meus stakeholders, eu dependo de uma fonte única da verdade, né? Garantir que o mesmo dado que aparece no Board Report, que aparece no 20F, que vai aparecer no formulário de referência, que vai sair da boca de um executivo, né, durante um earnings call, que ele seja o mesmo, seja consistente e esteja diretamente conectado com a sua fonte de origem, seja ela um RP, um EPM, um sistema de RH, uma planilha, por que não, né, que tem um cálculo que é único daquela empresa, que seja um diferencial competitivo, mas que ele garanta essa consistência que nós falamos, o from record to report, né, e ponta a ponta. Isso sim é o que gera transparência lá no fim. Então, quando a gente tem essas áreas trabalhando sobre uma fonte única da verdade, o mercado ele percebe uma verdade única, né? Isso é muito poderoso e é difícil chegar lá. Por isso que estamos todos aqui tentando ajudar a controladoria a sair a evoluir dessa maneira, né? Vocês. Eu queria também até agregar, né? Porque eu escuto de muitos clientes a satisfação que eles têm, especialmente a melhoria na relação com as áreas afins, né? Porque passa a ficar menos estressante. Todo mundo tem a certeza que aquele número que um recebeu bate com o número que o outro tem, enfim, que aquilo está fidedigno. Então, as áreas ficam com mais tempo para análise, e não para questões braçais, insegurança, refazer documento, e sim analisar e passar com segurança, né, que seja para o conselho de administração ou para os investidores, enfim, para todo mundo que precisa receber essa informação, ter a certeza de que ela é a informação correta. Tá? Isso eu acho que a gente tem ouvido, é gostoso ouvir, né, de clientes que a vida mudou, que sobrou mais tempo e que está todo mundo mais feliz, inclusive nos relacionamentos entre as áreas que trocam informações, especialmente os números, né? E, bom, eu queria falar um pouquinho, até acho que o Flávio falou um pouquinho, também queria que o Marcelo falasse, questão do fator humano, né? Como é que você vai preparar a equipe, vai preparar a liderança para um modelo de controladoria digital, né, colaborativo e orientado? Eu acho isso eu acho que o desejo de todo mundo é ter a melhor tecnologia e conseguir ter essa qualidade de vida. Eu queria que vocês falassem um pouquinho disso. Não, bacana. Acho que é um trabalho de longo prazo, né? O pessoal muitas vezes gera essa ansiedade, toda essa tecnologia nova, e a gente acha que tem que sair correndo a maratona, né?
Tipo, antes de correr uma maratona, você precisa começar caminhando, né? Então, acho que sair da inércia já é fundamental. Lógico que tem um trabalho de longo prazo, né? Pensando nas próximas gerações, o Conselho Federal fez um trabalho muito bacana, e eu tive a oportunidade de apoiar isso, nas diretrizes curriculares, trazendo esse conteúdo para a formação dos cursos de contabilidade. Mas a gente tem que pensar também no profissional que está aí, né? Não acho que é necessário ter uma nova graduação. Eu acho que tem segmentações específicas, né? Tem cursos de pós-graduação que são interessantes nessa linha, tem cursos menores, mais na linha de letramento digital mesmo, porque tem uma variabilidade muito grande de interesses, de necessidades para se desenvolver isso, mas é uma questão de começar a trabalhar, porque as pessoas vão ser responsabilizadas por isso, né? E esse é um ponto, é bom até falar depois da palestra da Ana Tércia sobre ética, porque ela falou do IESBA, eu faço parte de um grupo do IESBA, que é o Technology Expert Group, que a gente fica discutindo como esses aspectos da transformação digital afetam o código de ética do contador. E, no final das contas, o grande mote do negócio é um accountability, né? Não adianta você ir lá e falar assim, saiu um negócio errado, saiu porque eu não entendo, saiu porque a inteligência artificial me deu, mas o que a inteligência artificial analisou? É uma caixinha fechada, não sei, está lá dentro. Não dá para responder isso, alguém é responsável, né? É aquela história do dilema ético, ela usou um exemplo, usa outro. Todo mundo já deve ter visto aquela história do trem que vem, bifurca em duas linhas, né? Uma linha tem um trabalhador numa linha desativada, outra linha tem 5 crianças brincando num lugar que deveria passar o trem. E aí, para onde que eu vou direcionar esse trem? Esse é um dilema ético que não tem resposta correta. Hoje, a gente pensa numa pessoa, mas isso já está sendo feito pela inteligência artificial. Então, graças a Deus, a gente não toma decisões desse nível, né? Mas a gente vai ser responsabilizado. Então, não entender da tecnologia não pode ser uma desculpa. Eu tenho que me preparar para isso. E, Marcelo, para aproveitar isso, eu acho que faz parte desse processo. E aí tem algumas ações que a gente pode fazer que são muito simples, que é, por exemplo, começar a provocar a equipe. Nós temos aqui agentes de transformação, líderes de equipe. A gente pode começar a separar uma sexta-feira a cada 2 meses, a cada 3 meses, e fazer algo que era do mundo de tecnologia para dentro da área de finanças, de contabilidade. São os famosos hackathons. Mais de 80% das nossas equipes nunca viu uma tela de parâmetros de guarda-reios, que foi o que o Marcelo comentou agora. O que são os guarda-reios? São os locais que você coloca os parâmetros para a inteligência artificial não alucinar. Não é diazepam, não é nada disso que a gente vai dar para ela. Não, na real, é quando você diz que a tal da LLM, a tal da base que você está colocando na sua área contábil para você colocar as perguntas ou fazer a análise de um determinado relatório, quais são os parâmetros que ela deve seguir, éticas, de negócio, do que quer que seja. Então, tem um analista seu, tem um expert seu, que vai fazer aquele determinado parâmetro. Só que ele nunca viu aquilo. Só que ele não pode dar essas respostas, mas ele precisa experimentar. Como é que a gente começa a fazer essa transição tecnológica? Dando essa oportunidade para eles. Ninguém sai do momento que todo mundo conhece Excel para o momento que alguém começa a conhecer inteligência artificial sem a gente propor isso. Então, a cada 2 meses, a gente fazer um hackathon dentro das equipes, trazer uma equipe híbrida, juntar contabilidade, juntar o tributário, juntar a parte de análise de custos, trazer um desafio, convidar os diversos fornecedores. Hoje eu tenho o meu RP SAP, eu tenho o meu RP TOTOS, eu tenho o meu RP Oracle. Ok, mas traga diversos fornecedores para participar deste momento de inovação dentro da sua empresa. É importante abrir. Nós estamos falando que o mundo será um mundo multi-cloud. Se eu vou ter Microsoft, se eu vou ter a Amazon, se eu vou ter o que quer que seja hoje, é importante que nós não estejamos olhando para uma única tecnologia.
E olha que eu estou assumindo riscos e já definindo que eu vou manter o meu currículo atualizado, que dependendo de onde chegar essa colocação, eu vou ter que mandar o currículo para alguém. Não, mas de verdade é isso. Nós temos que definir o nosso business case, o nosso desafio. Se a melhor solução vai ser atendida por Kiva, vai ser atendida por Oracle, por SAP, isso é outra página. Num determinado momento, a gente tem que trazer a equipe, fazer a experimentação. Então, esses passos que o professor estava comentando, a gente tem que dar a ele de maneira consistente, fazer a provocação, fazer as 30 pessoas de contabilidade que estão seguras com o Excel serem provocadas com soluções que eles nunca viram. Então, isso é importante a gente ir provocando, porque é ali que a gente vai formar opinião. De uma hora para outra, a gente coloca uma solução meio que goela abaixo, e aí a gente tem objeções. E é natural a gente ter essas objeções das equipes. Aí a gente investe em gestão de mudança, a gente investe em uma quantidade de políticas enormes. Se a gente tivesse feito um momento de transição anterior, talvez esse modelo teria sido com uma adoção mais fluida, talvez. Eu queria, assim, até agregando o que você falou, a gente... obviamente, né, nossa marca, a gente criou o que a gente chama de Sumac Educ, até para construir essa mudança cultural. A gente tem trabalhado, né, com várias soluções também, obviamente, o arquivo, a gente tem vários projetos com reporte, RI, mas essa questão de mudança cultural e capacitação e compreensão da importância da tecnologia para o dia a dia, a gente tem buscado muito esse caminho, que é como você constrói um novo projeto, né? Como a companhia consegue receber esse projeto, especialmente as áreas, se sentirem confortáveis, se sentirem felizes e, mais do que tudo, seguras com aquela mudança. Porque é uma mudança muito sutil, né? É uma mudança que, no caso do arquivo especialmente, né, que é muito amigável, super amigável. Mas é muito importante, sim, as pessoas se reunirem, haver capacitação, haver encontros, entender quais as melhores tecnologias, entender um pouco também da governança da companhia, né, para onde a companhia quer ir. E, de fato, uma coisa que eu vejo hoje é a importância, né, como a área de controladoria é uma área hoje que está assim, numa visibilidade e numa... Importante sempre foi, mas agora a visibilidade é imensa. O trabalho do contador é essencial para a existência da companhia, né? Então, isso eu vejo cada vez mais, e eu vejo crescentemente, assim, não importa que empresa que eu vá, a controladoria, as áreas afins são muito, muito, muito relevadas, né, pela governança. Então, enfim, eu fico feliz de poder sempre apoiar, né, e ter as melhores tecnologias para que as empresas possam se desenvolver, especialmente as pessoas da empresa, né, que fiquem felizes. Se quiser acrescentar alguma coisa. Não, só que por outro lado, tem uma boa notícia aí, né? Realmente tem essa preparação, que o professor trouxe muito bem, mas aquela história da consistência do dado, do controle, da colaboração, ela já está em andamento, né? Então, parte do problema já está sendo resolvido por empresas que já estão olhando para como garantir que esses dados cheguem com qualidade e com contexto, que é um dos principais guarda-reios, né? Para evitar alucinações. Então, ao invés de eu jogar uma pergunta para um motor de inteligência artificial que esteja na web, olhando para tudo, sem conhecer o contexto da minha empresa, eu já estou treinando aquele motor dentro dos meus guarda-reios. E tem um outro ingrediente que é justamente, falando das integrações, auditoria, né? Governança, risco e compliance, as trilhas de auditoria integradas, nativas. Então, esse é um outro ponto, é um outro guarda-reio, né? Que a gente sai de um cenário onde a auditoria ela acontecia de maneira paralela, né? Com busca de evidências de maneira manual, com coleta de dados manuais, com busca de prova de controles depois do fato, e a gente, com esses ambientes integrados, a gente passa para um cenário em que eu consigo levar, novamente, mais qualidade, eu passo a ter cada ação deixando um registro completo, eu tenho as áreas trabalhando dentro do mesmo fluxo, auditoria acompanhando de maneira contínua o fluxo de fechamento. Então, cada ação ela gera um registro, cada evidência ela já nasce dentro do fluxo de fechamento, né? E
e cada dado nasce rastreável. Então, essa rastreabilidade que passa a ser estruturada, ela passa a garantir um ambiente muito mais controlado. Então, voltando sempre nos 3 Cs, eu vou sempre reforçar, né? Consistência do dado, controle e colaboração entre as áreas. Então, acho que é legal a gente comentar um pouco também, vocês têm tempo Não, a ainda gente ia sobre até falar sobre isso, auditoria. que é justamente a questão da governança e a conformidade digital, né? Acho que até também, Maria Cristina, como é que o avanço dessas trilhas de auditoria, que você acabou de mencionar, trilhas de auditorias integradas, e fortalecimento de rastreabilidade das informações. Eu acho que, de uma forma mais objetiva, a gente falou em termos gerais, mas era importante trazer, também acho que Paulo, Flávio, acho que essas 2 questões aqui, né, auditoria integrada e fortalecimento de rastreabilidade de informação, acho que são temas fundamentais e muito importante da gente trazer um pouquinho de cada um aí nessa experiência. Maria Cristina. Talvez aqui, né, para quem vive esse universo de elaboração de demonstração financeira numa empresa de capital aberto, especialmente, no nosso caso ainda capital aberto aqui e Estados Unidos, o ambiente de controles é um ambiente né, muito olhado, né? Então, existe toda uma preocupação, sim, de rastreabilidade, de evidências. A gente, particularmente, sofre bastante com isso, porque é um mundo de evidências que a gente precisa ter, né, e apresentar para poder garantir, dar esse conforto para os auditores e para a administração. Então, a gente fala muito, a gente sofre, né, muitas vezes fala que a culpa é do auditor, mas, na verdade, a gente não faz controle para o auditor, a gente faz controle para a gente, né? Se o controle está sendo só para o auditor, é porque ele talvez não faça sentido. Então, é toda uma preocupação com isso e acho que essas trilhas, essa rastreabilidade que a gente pode ter, né, conseguir com a ajuda dessas ferramentas, contribui muito também para esse ganho de eficiência e a gente talvez perder menos tempo elaborando essas evidências e demonstrando coisas que, às vezes, né, num processo mais automatizado, elas já vêm junto, né, já vão acontecendo naturalmente. Eu queria comentar esses 2 aspectos que você lançou aí, Ana, né, de governança, rastreabilidade, auditoria. No caso de implementação de sistemas, os sistemas que nós implementamos, que lá no futuro substitui as planilhas eletrônicas de uma forma bem estruturada, né? Talvez esses sejam os aspectos mais diferenciais em relação às soluções antigas, porque assim, não tem como você ter governança, rastreabilidade, auditoria, controle de versão, segurança de acesso, isso tudo não tem como você fazer isso usando só planilhas, né? E nesse caso assim, o sistema faz toda a diferença e as diferenças são sentidas na prática ali no dia a dia, né? Ela comentou, mas muda uma coisinha aqui, eu tenho que sair mudando em todo lugar. Você tem um controle total sobre isso quando você implementa um sistema estruturado, com base de dados, com controle de acesso. Eu quero que o meu assessor veja só a linha tal do relatório tal, ele vai ter acesso só àquilo. Agora, eu quero que o auditor externo tenha acesso só a esse relatório que for liberado depois que o gestor apertar um botão. Tem como fazer. Então, isso é o grande diferencial de um sistema profissional de gestão financeira, que você tem todo esse controle de quem acessa o quê, qual a versão que você está trabalhando, o que você está compartilhando na área interna e na área externa, em que momento que você vai liberar a informação, né? Isso faz toda a diferença. Realmente, esses aspectos são muito valorizados quando a empresa adota uma solução como a que a gente tem implantado nas empresas. Por parte da auditoria, eu acho que isso é bacana, porque você muda o foco da auditoria de fazer um monte de verificação e teste manualmente e leva para o processo e para o sistema. Então, você, primeiro, né, já ganha escala, ganha volume, né, já sai, muda daquela auditoria de amostragem para uma auditoria plena e, em algum momento, uma auditoria contínua,
para que eu consiga validar com uma confiabilidade muito maior. Já tem um relatório pronto para a auditoria lá e validado pela auditoria interna, Exatamente. né? O que é E melhor. aí tem todo o mapeamento do processo. Gente, só um minutinho. Eu estou vendo ali uma plaquinha. Quanto tempo mais a gente tem? Ah, está aqui. 40 Meu segundos. Deus, eu nem... Já estou atrasada. Agora a gente tem que ir para o Q&A, é isso? Ou a gente ainda pode fazer aqui uma... Porque eu estou vendo... O painel acabou sem Q&A? Gente, desculpa. A gente pode? Vocês topam mais uns 5 minutinhos só para a gente entrar? Queria que todo mundo encerrasse. Estava tão bom, fiquei tão aqui absorvida, não olhei o tempo. Eu sei que está todo mundo morrendo de fome, mas esse é um tema interessante. Queria só... Não sei se eu vou fazer o seguinte, eu acho que, se vocês puderem esperar, tenho 3 perguntinhas de Q&A e depois a gente encerra, tá? Mas eu queria que cada um encerrasse. A gente vai falar um pouco de aspectos éticos da governança, futuro da controladoria inteligente, mas eu acho que a gente conseguiu trazer aqui de uma forma mais diluída todos os pontos. Agora, eu acho que aqui não está... Fechou aqui. Tem alguma... time's up. Na verdade, acabou o tempo e ele já desligou até o tablet. Pois é. Gente, desculpa, viu? Eu estava bem animadona, que eu ainda tinha mais 20 minutos aí, só para as perguntas. Até travou o tablet, gente. Não fujam, por favor. Então, vamos lá. Bom, como a gente tem 3 aqui, eu vou pegar assim... Bom, aí eu vou deixar aberto aqui. O que vocês têm observado nas companhias internacionais que já estão em nível avançado de automação e que ainda podemos evoluir no mercado brasileiro em termos de eficiência e governança de reporte? Acho que aqui queria que cada um desse uma breve resposta. Eu gostaria de comentar rapidamente. Eu acho que, se eu entendi a questão, para companhias que já estão mais avançadas no processo de gestão, né, de informações, o que ela ainda pode fazer para melhorar mais ainda? Experimente, com certeza, os agentes de IA. Faça um exercício utilizando agentes de IA treinado para informações específicas, um agente especializado no seu negócio. Você vai ver realmente uma diferença gritante na rapidez das respostas, e aí sim a gente vai ver na prática sobrar muito tempo para que o analista possa fazer as suas análises, porque é uma mudança incrível na questão da velocidade com que ele trata as informações, te dá as respostas, e a partir dali é que você começa a trabalhar, ou seja, você já não vai mais perder aquelas 2 semanas de organização dos dados, das planilhas, entender os números, ver se está fechado. Ele faz isso por você e você começa o seu trabalho dali para frente. Isso realmente é um impacto muito significativo. Só complementar. O que a gente tem observado em companhias ao redor do mundo é, na verdade, também, né, integração entre as áreas. Então, aí está o valor. Os processos, os projetos começam de maneira pontual, mas o verdadeiro valor para o negócio ele começa a aparecer quando as áreas percebem que elas precisam trabalhar de maneira colaborativa. Cara, estou vendo ele traduzir aqui, muito legal, está me traduzindo em tempo real, né? Então, essa integração ela é totalmente fundamental, está fazendo a diferença. Quando você entende, por exemplo, que um controle de emissão de carbono, ele vira uma métrica no teu programa de sustentabilidade automaticamente. Essa métrica ela já nasce com controle, em painéis de controle de governança, e a mesma métrica vai aparecer no relatório financeiro. Então, o relato integrado ele é muito poderoso, e ele está totalmente ligado a valor estratégico para a organização. Nos fóruns internacionais que eu participo e eventos, eu acho que está muito alinhado do que o Saba falou. Acho que o que não é uma coisa que está diferente lá fora. Talvez eles estejam num estágio de implantação um pouco mais avançado, mas não tem nada... Você fala que existe uma tecnologia disponível que não tem aqui no Brasil. E esse ponto da cultura, eu acho que também é um ponto que é um grande diferencial. Mas talvez uma questão de timing, eles começaram um pouquinho antes, e esse pouquinho também não é nada absurdo, não está 10 anos, 5 anos, é 1 ano no máximo na frente. O que eu vejo é que existe um desejo de absorver tecnologia pela
pelo menos pelas áreas, pelos projetos que a gente já implementou, imensa. Não tenho certeza, né? As áreas de RI, controladoria, ESG, querem cada vez mais, estão prontos, estão aptos, têm o desejo, e eu não me vejo, claro que você vai comparar projetos implementados no Brasil, ou na América do Sul, ou que seja no México e nos Estados Unidos, Europa, obviamente, até por tamanho de país, mas eu acho que o Brasil está muito à frente. A cabeça do brasileiro, a cabeça, né, dos clientes que eu tenho, especialmente dessa área de controladoria, RI, fiscal, tributário, enfim, é muito para frente, querendo realmente ter acesso às tecnologias. Pelo menos a minha visão. O céu é o limite, e vamos que vamos. Isso aí. Adorei o que você colocou, e acho que até para a gente ir para o finalmente, eu acho que nós somos responsáveis pelo próximo passo, pelo futuro, por chegar ao céu. Nós, como executivos, eu acho que a maioria das demandas que estão chegando preciso ser autônomo, preciso de inteligência artificial, preciso de uma transformação. E, às vezes, a gente precisa provocar o executivo se isso está na agenda organizacional, se isso está na agenda profissional desse executivo. Porque não é apenas contratar uma tecnologia, isso é uma transformação organizacional. Essa onda, ou talvez este novo processo que nós estamos passando, que é a inteligência artificial, adotar agentes, vai realmente transformar as áreas, vai realmente transformar os perfis, vai realmente fazer uma grande reorganização dos departamentos. E isso tem que estar na agenda de todo mundo. Isso tem que estar na agenda da liderança. E aí é isso. Então, o céu é o limite desde que todos estejam alinhados, né? Desde que os planetas todos estejam alinhados. E acho que é essa provocação que a gente tem que fazer. Muitas vezes não é um problema de budget, é um problema de estar todo mundo a fim de fazer. Né? De que não é um desafio apenas do gerente de TI, não é desafio apenas do gerente de controladoria, porque a gente vai, num determinado momento, ter que mudar alguns modelos, tem que adotar algumas coisas. E é isso. Temos que fazer. Nós estamos aqui para liderar essa transformação. Bom, gente, realmente eu estou sendo ali, tempo encerrado. Eu queria agradecer demais a presença de todos, um prazer. Tema gostoso, pelo menos para nós, é sempre um tema gostoso de trazer. Queria agradecer a todos aqui, os palestrantes, panelistas, eu gosto de falar palestrante, não panelista. E, enfim, o que vocês quiserem de nós, estamos aqui durante 2 dias. E, bom almoço, deve estar todo mundo morrendo de fome. Boa tarde, gente.